Domingo 18 de fevereiro del año 2024, vamos a la predicación de hoy. Juan, Evangelho de Juan, capítulo de número 9. A partir aí o capítulo número 9. A partir do primeiro versículo. Vamos aí, capítulo de número 9. Já aí desde o comecito, não? Vamos a ler esse texto esse texto ao qual eu já prediquei um par de vezes, não? Eu quero dizer hoje, é o título, não? O título é o que quero dizer hoje. É impossível Deus hace. Sempre Deus hace o impossível, não? Pero nós outros é que não queremos crer. Nós outros não queremos crer que Deus hace o impossível. Ou nós outros creemos de uma maneira equivocada. Porque se bem que quando Jesus falou, não? Deus falou por meio de Jesus acerca do impossível, ele não estava falando de um alto 0 km, ele não estava falando de um viaje que não pode ser pelo que queria ser, que era impossível, e que não estava falando de bens materiais, não estava falando nem aún de la saúde. Está morrendo no hospital, é impossível, vamos orar que Deus vai sanar. Não estava falando. Tudo isso no anterior, Deus hace também, hein? Deus também bendize, também são bendições de parte de Deus. Pero todo esse anterior é o quê? Supérfluo, fugaz, passageiro, sem importância comparado a lo que Jesus disse. Ele estava falando de la salvação. La salvação é o mais importante. La salvação é todo, o restante é nada. Tudo que podamos ter acá na terra e ser. Por isso eu me vesti assim, não? E disse, estou vestido aí de missionário, não? Oi? Ou seja, com uma remeira e um pantalão jeans, não mais simples, porque quem se veste muito bem são os crotos, não? Os crotos, na verdade, que se vestem, os pobres se vestem muito bem, querem estar na moda, não? Os ricos, os tipos que é missionário mesmo, a maioria dos missionários, já viu as entrevistas com bueno, os jeques árabes se vestem com a vestimenta deles, não? Mas se não tão simples também. Vou ver o Bill Gates. Tipo, está sempre com uma remera e um pantalão jeans. Ou, no máximo, um pantalão assim, mais social, não? Mas está tranquilo, não? Bueno, por quê? Porque o importante acá na terra é a salvação. O mais importante é a salvação, não importa o que Deus nos haga cá. Tudo isso é, como disse Juan, essas señales seguirão a los que creem. Ou, como disse a própria palavra de Deus, não me acordo agora o versículo, mas diz que tudo nos vem por aí andidura, não se vai aí andando em nossas vidas, se vai sumando as bendições de Deus. Quantas bendições de Deus nos ha regalado hoje? Estou vendo cá que não há nadie morto, não? Há alguém morto aí? Levanta a mão, quem está morto? Não. Justamente, só ele está vivo, já estamos vivos. Isso já é, está bem, por aí nos dole algo, por aí tomamos um remédio lá amanhã, por aí dormimos mal, porque hemos comido muito, como Jô, não? Dormi mal porque comi muito, porque fui por aí caminho de los pecadores, não? Me sentei ela roda de los escarnecedores. O importante não é equivocar-se, o importante é saber em quem vai pôr a culpa, não? Isso que é importante. Não é que eu comi muito na noite, eu descumpri todas as ordens celestiais e comi muito lá noite ayer. Então, porque os irmãos me levaram para o mau caminho. Pero bueno, a culpa é minha, não? Porque cada um, já em Brasil dizem, cada um morimos com sua própria roupa, e é verdade, a culpa é de cada um por sujeito, e é solamente minha. Comi muito, eu poderia ter saído igual e comido menos, não? Pero que vamos assim, não? Quando aí estamos juntos e terminamos comendo muito. Pero bueno, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Se bem que Jesus falou essa frase referindo-se à salvação, pero também ele nos promete uma vida próspera cá na terra. Nos promete uma vida próspera, buena e
com abundância de vida. Ora, o que é abundância de vida? Estar exento de problemas? Não. Jesus nunca nos prometeu estarmos exentos de problema. Isso não, isso é uma mentira. Vida buena, vida abundante, vida em prosperidade, vida de verdade, não quer dizer ausência de problemas. Isso Jesus disse que problemas íamos ter e que era para nós outros estarmos tranquilos, porque Ele estaria com nós outros todos os dias. Foi isso que Ele disse, não? Eis que estou com vós outros todos os dias, até que se consuma los siglos. En el mundo vão a ter aflição, pero tenha bom ânimo, quer dizer tranquilo, porque eu he vencido o mundo. Tudo isso que eu estou falando é por causa do título, porque na verdade o texto vai falar um pouquinho de outra coisa, vai apontar a la religiosidade dos discípulos. La religiosidade nos aleja de Deus. Eu já he predicado isso várias vezes. Há que religião, se vós agarrar no dicionário, é uma palavra muito bonita, que inclusive vem do verbo latim religare, que é religar el hombre a Deus. O homem é ligado a Deus por meio da religião. Isso é o que se define, é término bonito. Pero nossa ligação a Deus não é por meio de ritos, sino por meio dele sacrifício de Cristo e de nossa aceitação a esse sacrifício, mas já de que Ele já lo isso e Ele que aceita nós outros. Isso eu estava falando outro dia, não sei se foi a Gé, não? Creio que foi a Gé que eu citei isso rápido, não? Ou Mércoles, que na verdade é Jesus que nos aceita. Nádia K nunca aceitou Jesus em sua vida. É Jesus que nos aceita, porque Ele nos aceita a sermos membros de sua família. Ele morreu por nós outros, por suposto, eu entendo quando um diz, não, eu já he hecho esse chamado várias vezes, e quem quer aceitar Jesus, aceitamos a Jesus assim, por assim dizer, pero na verdade é Ele que nos aceita. Ele nos ha aceitado primeiro, nos ha reconciliado com o Padre. No final eu hablo algo acerca um pouco de tua pergunta de Jean. Está em Romanos 5, ao final eu te falamos sobre isso aí, rapidinho. Juan 9, todos encontraram? Evangelho de Juan. No outro dia prediquei terceira Juan, não? Esse Juan era terrível, escrevi um montão. Ao passar Jesus, viu a um homem cego de nascimento. Como era um homem cego de nascimento, diferentemente de los outros cegos que Jesus sanou. Esse era cego de nascimento, ou seja, seguramente não tinha globo ocular. Já viram uma pessoa cega de nascimento? Seguramente já lo viram. Só cá tudo undo, não? Acá no lugar de lorro está tudo undo. Já para barro, inclusive, vou ver que há pessoas que quedam cega ou que perdem um olho diretamente, e se pode pôr um implante, não? Para se ver bonito. Inclusive, tem um amigo meu que tocava na igreja comigo que ele não tinha um olho. Eu nem sabia que ele não tinha um olho, não? Fui saber muito tempo depois, porque ele tinha um implante. Ele tinha um implante e funcionava muito bem, não? Funcionava muito bem. Às vezes sim, que ele mirava para um lado e um olho mirava e o outro não. E aí podia perceber algo, senão funcionava muito bem e quedava muito bueno. Bueno, então se Jesus viu um cego de nascimento e lhe perguntaram seus discípulos, dizendo: Mira o nível del tenor de la pergunta de los discípulos. E nós outros hacemos essa pergunta, que no mínimo vem já da cidade de Creta, não? O quer dizer cretina, de los cretenses. Hacemos essa pergunta a Deus muitas delas vezes em nossas vidas. É uma pergunta infeliz e é uma pergunta que nos ha ensinado a religião. Infelizmente, quem pecou? E a voz que te importa? Essa deveria ser a resposta de Jesus, não? Pero Jesus não era como Jó, não? Não é como Jó, não? Como diria aí o poeta. Jesus não era como Jó. Se fora como Jó, já ia dizer: que a voz que te interessa, amigo? Não? Que te interessa quem pecou? Quem pecou? Este ou seus padres? Parece-me mulher me interrogando pela manhã, não? Por que não hiciste?
Eu digo, é igual minha madre falava, eu digo, já está, me partiu o palo na cabeça e já está, pero não quer diablando todo el dia, minha cabeça que me explota, não? Ai, Deus mío, la morte me seria menos dolorosa. Quem pecou? Este ou seus padres, para que haja nascido cego. Pero que grande importância filosófica tem isso, não? O mundo vai cambiar por saber quem pecou. Quem nasceu primeiro? É o ovo ou a gallina? Não? Que importa saber? Aunque eu tenho a resposta, não? Por supor, nasceu primeiro a gallina. Aí vai perguntar, pero quem pôs o ovo? Não, a gallina existiu. Porque Deus hizo todos os animais, existiu, não? Se isso, não é que nasceu de... já a evolução, por suposto, há coisas na teoria da evolução que está correta, não? Pero a evolução das espécies é meio complicado, não? Já aí a grande pergunta, não? Se o homem vindo de mono, porque existe mono todavia, não? Ou seja, é algo que é tão fácil que um ninho consegue entender que está equivocado. Pero, sem embargo, depois podemos ver observações na parte genética das espécies, mutações e tudo isso, podemos observar, não? Animais que foram mutando-se, transformando-se, até mesmo um grande exemplo é esse animalito que quase todos os teres têm em casa, é um perro, não? O perro, bom, e não vou quedar hablando cá de ciência. Pero quem pecou? Porque não interessa a ciência nesse momento, e nem quem pecou. Respondeu Jesus. Jesus ele era inorrão, né? Às vezes, né, em sua resposta. Ele era muito inorrão com a religiosidade, não? Pero acá, Jesus ele responde à estupidez, à ignorância, não? À brutalidade. Porque quando Jesus responde à maldade religiosa, ele responde de uma maneira energética e enojada, não? Não peca, pero responde energicamente, ironicamente e põe o tipo em seu lugar. Pero acá estava falando com seus discípulos, todavia, bueno, eles estavam aprendendo, não? Respondeu Jesus, não és que pecou este, nem seus padres, sino que para as obras de Deus, para que as obras de Deus se manifestem em Ele. Onde está o... Porque se me vola aquela Bíblia, da página da Bíblia, se me vola, eu não posso ler. Aí está. Para que as obras de meu Pai se manifestem nele. Ou seja, há problemas que ocorrem em tua vida, em minha vida, em nossas vidas, que é el acaso, que não é nada. Por quê? Por quê? Às vezes uno nasce com uma má formação genética. E pode ser culpa de la madre, que fumou, injetou droga, tomou qualquer remédio, ou pode ser obra del acaso. Pode ser uma enfermidade hereditária, que foi passando em la família, uma má formação genética, pode ser el acaso. Não? Pode ser esse mal hereditário, que é o pecado hereditário que heredamos de nossos padres. Bom, isso vamos dizer depois, no final da reunião, não? Porque foi uma pergunta de EG. É pecado original, é pecado adâmico, que devido ao pecado é que nos enfermamos, porque antes, sem pecado, não há enfermidade. Estou dando um exemplo, entre muitos que poderia dar. Jesus disse, me és necessário hacer as obras dele que me enviou, entretanto que el dia dura. Aí ele hace acá uma alusão entre comparação dia e noite, vamos explicar. La noite vem quando nadie pode trabalhar. Ou seja, há muita gente que trabalha hoje à noite, não? Profissionais, que seja a polícia, os médicos, né, o hospital, não? Assim, guarda e trabalha à noite. Jesus não está se referindo a isso. La noite nadie pode trabalhar. Aunque la noite daquela época não é la noite de hoje, não? La noite de hoje há uma iluminação a qual temos fabricada por nós outros, não? E naquele momento realmente não havia como está de sentinela à noite, o máximo da luz da luna e a luz um pouco de algumas
linternas, que era o fogo, não? Que dava a luz e nada mais. Pero, la verdad, é que Jesus está fazendo essa comparação entre dia e noite, falando del dia, que é um momento onde eu posso ser algo, e la noite, onde é um momento onde eu não posso ser nada. Porque me falta o recurso de la visão, não posso ver à la noite. Temos que nos ubicar no contexto daquela época. Jesus estava fazendo essa comparação. Eu tenho que ser algo a hora, porque a hora pode ser. Isso aplicando em nossas vidas, poderíamos predicar por aí, cada versículo, não tem um tema aí para uma predicação. E falar del dia de la noite, inclusive já prediquei sobre isso, tem aí em meu canal, se vocês googleiam aí, entra no YouTube, em meu canal, vai sair algo sobre o dia ser luz, não luz e tenebra, não sei qual era o título que pus, mas eu prediquei sobre isso. Então, Jesus ele está falando e ele sigue explicando, não? Entretanto que estou no mundo, luz soy del mundo, ou seja, ele era a luz, ele era a representação. A luz é o que vemos. A única coisa que vemos é a luz, e já expliquei isso várias vezes aqui na igreja. Vocês estão me vendo porque estão vendo a luz del dia, das lâmpadas e do próprio sol reflejar em mim e aí reflejar minha imagem. Porque não temos luz própria. Nossa luz provém de Deus. Então, se Jesus está dizendo, eu sou a luz, está nos falando o quê? Que nós outros temos que ser luz como ele, que nós outros temos que brilhar. Aonde? Aonde há essa necessidade? Aonde realmente havia o problema? Esse ceguito, sem querer desmerecê-lo, estou falando carinhosamente, é diminutivo, ele sempre foi cego, desde que nasceu. E não havia nada para saná-lo. Quiçá, alguém poderia sanar algum cego. Existia uma sanidade para algum tipo de enfermidade que te levava à cegueira. Existia naquela época. Aunque a tecnologia era muito precária, mas existia. Pastor, como vai saber disso? Por isso que já em Apocalipse, na carta das 7 igrejas, a igreja que estava mais rica, se crê que eles tinham umas águas já termais. Vê que as águas termais já vêm de raízes vulcânicas, não? De vulcão, e vem llena de substâncias que fazem muito bem para nós outros, não? Lleno de minerais que nosso corpo necessita. Então, essas substâncias sanavam algum tipo de enfermidade de vista. Por isso que Jesus habla na carta das 7 cartas, na carta às 7 igrejas, foi uma carta para as 7 cartas, às 7 igrejas. Ele habla, veni comprar de mim colírio, e veni comprar sem plata. Colírio para que veja, está sendo uma ironia. Jesus está sendo uma ironia acerca da riqueza que eles tinham. Eles eram muito ricos, e de los recursos que eles tinham. Eles tinham esse recurso, que era algo que pessoas de todo o mundo viajavam milhas de quilômetros para poder ter sanidade nessas águas. Não? Em todo o contexto precário daquela época de ciência. Oi, não, vamos ao doutor, ele nos passa um colírio que mete 2 gotitas a cada 4 horas e te sana. Em 2 dias, 1 dia ou 2 dias, tua inflamação já termina, vai estar sano. Algo que antes poderia te levar a perder a visão. Não? E então, Jesus ironicamente diz a eles, ustedes têm todos os recursos. Não quero predicar sobre esse contexto agora, pero sempre aplico, não, o contexto. Tento aplicar aí o contexto. Então, se Jesus está dizendo, ustedes são a luz do mundo, isso se manifestou para que eu manifeste minha glória nesse PIB. Dito isto, esculpiu inteira e isso lodo com a saliva, e untou com lodo os olhos de cego. Hermanos, acerca desse tema, se ustedes vão já ao filósofo TikToker,
e está me salindo ironia de mis venas, porque no TikTok seguramente nenhuma pessoa séria, graduada, pós-graduada, vai ser um vídeo de 30 segundos tentando explicar alguma coisa, não? Alguma coisa que pessoas sentaram la cola em uma silla e quedaram escrevendo uma tese de 500 horas, de 1000 horas, ou até de mais, para poder falar del tema. Aí o tipo em um vídeo de 30 minutos explica que Jesus, por que Jesus untou. Eu estou dizendo porque eu já he visto videozito explicando por que Jesus untou. Eu não tenho o aplicativo TikTok, pelas vezes eu subo em Facebook ou YouTube, não? Que são aplicativos que tem o Jô e que veio e que uso. Estou viejo todavia, não? O Instagram aí uso um pouco no mar. Não creiam nessas pavadas, tá bem? Não creiam em qualquer coisa que escute. Hago esse parêntese em la reunião, não? Não creiam em qualquer pavada que escute. Ou, se tem dúvida, perguntem, tem se o pastor tem acesso, não? E a gente que queira perguntar e que está escutando a predicação no canal, na descrição eu derro minha rede social, meu telefone, tá? Só não derro a conta bancária, não? Na conta bancária não derro, porque é minha. E então, Jesus untou a resposta mais aceitável, plausível, entendível, experimentada por la historicidade deleite, é que era a maneira de eles a serem as curações e as sanidades, era essa maneira, era de untar a terra com saliva ou com ungüentos aromáticos, por ervas medicinais e azeite. Bueno, minha abuela, que nasceu em 1925, que já se foi, não? Que Deus la tenha, segura la verrita, Senhor. Que Deus la tenha, mas já nasceu, para que ela não se escape. Bueno, quando João me lastimava, não? Me arpava que antes o piso era piso de verdade, não? Antes o piso tinha umas pedritas, não? A vó caía, se arpava. Bueno, quando João me arpava assim na rodízio, alguma coisa, metia azeite de oliva. E ele dolou. Passava ao momento, não? E minha bola tinha um terreno, em seu terreno tinha milhões de plantas, não? Tinha um montão de plantas, espécies. E às vezes machucava alguma planta e ponia, não? Isso é mais ou menos o que Jesus isso acá. É basicamente o que Jesus isso. Jesus ele usou a técnica de curação daquele momento. Por quê? Porque Jesus não poderia ter dito assim, haja orro, e pum, PIB acabou de abrir o orro e veio todo na hora. Não podia ter dito isso? Sim. Que inclusive isso está dentro de um dos dones espirituais, que é um dom de maravilha. E Jesus não usou essa técnica para sanar. Ele usou a técnica que era, ironicamente, por isso ele usou, que foi uma ironia, ele usou uma técnica que era sacerdotal. Porque quem era responsável por essa sanidade eram os sacerdotes. Pero como já dito e hemos lido no começo, o muchacho era cego de nascença. Como que um cego de nascença não vai sanar ele? Não pode saná-lo porque ele não está enfermo. Não está enfermo porque ele não tem o órgão. Ou seja, tem que fabricar um. E aí, bueno, filosoficamente, já os teólogos dizem, Jesus untou isso lateira porque ele estava sendo globo ocular e fabricando, porque nós outros vinimos del barro. Tá bem, está muito bonito, muito romântico essa explicação. Pode ser verídica, eu não lo sei. Nós outros repetimos, tá mal, tá bem? Se querer dizer, diga na predicação. Eu prefiro não dizer, não sabemos porque. O melhor resposta é porque essa era o método, era assim que a gente sanava. Me pica aqui, me espalha, justo naquele lugarzinho onde uno não pode rascar-se, não? E por isso Jesus usou essa técnica. E digo a ele, vê. Mirá que Jesus às vezes complica a coisa, não? O tipo era cego, foi cego, e tuvo que cego até o estanque, não? Vê lavar o estanque de Siloé.
Ele não, é o que eu disse, ele não poderia ter dito, haja horror. Hermanos, a vida não é fácil. Nem Jesus hace a vida fácil a nadie. Pare de sofrer é mentira. Não existe o pare de sofrer. O sofrimento é bueno. E devido ao sofrimento, vocês estão aqui hoje. Se não for o sofrimento, nós outros íamos ser completos idiotas. Sem sentir, sem... Íamos ser, não sei, vegetales, pero digo, não menosprezando vegetales. Eu estou falando vegetal, falando humanamente, não? Quando um humano se transforma em um vegetal, é isso, sem sentidos. E vai perder todos os sentidos, porque não há sentido não ter problema. Já é um problema, não? Eu digo, o bebê saiu do útero da madre há um mês, não? Um mês mais ou menos que ele saiu. Ele já tem problema, por ter saído de aí e ter habitado cá com nós outros. Já é um problema. Nós outros sempre temos problemas. Agora, Jesus, ele nos dá diretrizes, nos dá indicações, nos sana. Agora, temos que ser algo. Ele teve que já, vete, a lavar-se no estanque de Siloé, que traduzido é enviado. Não era o nome do lugar, não. Todavia, ironicamente, quer dizer enviado. Enviado é a mesma palavra, mais ou menos, é a mesma raiz para apóstolo, e é também o que significa ángel. Ángel é um enviado de parte de Deus que para mandar uma palavra ou para executar uma ordem divina. E apóstolo era, essa palavra já vem já da raiz romana, não? Que era a pessoa enviada para mandar uma ordem de um general, não? Ou do imperador mesmo. Então, esse era um apóstolo. Ele estava com essa função. E a palavra dele, ele poderia ser um soldado. A palavra dele valia mais do que a palavra de capitão ou do general do destacamento que estava aí na cidade. Porque ele estava enviando uma ordem de um superior, de alguém superior a esse que estava aí, não? Que poderia, assim, ser um capitão, no caso que se chamava centúria, não? Centurião, ou um general, o mesmo general. Foi então e se lavou, e regressou como? Vendo. Não podia ter visto antes, não podia Jesus ter sido fácil. Pero não, Jesus não hace nossa vida fácil. Era impossível Jesus isso. Não era possível para os sacerdotes saná-lo. Até porque, como disse, ele não é que estava enfermo, não é que perdeu a visão. Ele nunca havia visto nada. E, por suposto, ele não viu quem sanou ele. Ele não viu a Jesus, porque ele era cego. Quando ele começou a ver depois, já se havia ido Jesus. Ele não sabia quem era, não? E acá termina, o versículo 7, termino. Não vou seguir legendo, pelo contexto, vocês veem que Jesus manda ele, não? A gente peça vê-lo, não? E a gente peça a perguntar, e quando ele se encontra com o sacerdote, quem te sanou? Quem te sanou? Pero que autoridade? Por que te sanou? Não? Ele diz, não sei, eu sei que eu era cego, e o homem vino, me hablou, untou a terra, isso, me mandou lavar, e deu a explicação, e listo, e se foi, e foi sano. Agora, em nossas vidas, é da mesma maneira Deus hace. Como? Nos sanando uma enfermidade maligna, a qual não há sanidade, às vezes sim, às vezes não. Pero, da mesma maneira Deus hace em nossas vidas, deixa-me explicar o que quero dizer. Não literalmente sanando todas as nossas enfermidades, porque se Deus sana todas as nossas enfermidades, não íamos a morrer nunca. Pero, na verdade, Ele sana todas as nossas enfermidades, pero para habitar no cielo, quando Ele nos dá um corpo novo. Não acá na terra. Acá na terra vamos seguramente morrer de alguma enfermidade, ou a própria vejez, que é a enfermidade que está deteriorando nossos órgãos. Os estudiosos científicos estão tentando, sempre estão tentando encontrar aí elixir, o código da juventude, a célula, e conseguindo encontrar ele por que se envelhece na pessoa, e tentar matar
esse reino que nos hace envelhecer. Bueno, isso é querer ser Deus, isso é comer da árvore de conhecimento, da árvore da vida, não? Isso eles não vão poder ser, Deus não vai permitir, não? Seguramente não vão poder ser. Podem saber, mas não podem saber como, não? Ser. Não podem ser-lo. Podem quizás tirar a expectativa de vida, ver que a expectativa de vida no mundo está aumentando, não? Cada vez mais. Quando nossos padres eram chicos, a expectativa de vida era 50, 60 anos. E agora já é 80, já chega a 80. Estou falando de Argentina, não? Há países que são menos, e há países como Japão que chega até 90, mais de 90, não? A expectativa de vida. Há muita gente com mais de 100 anos, não? Já, ou com 100 anos, entre 90 e 100. Pero o que quero dizer? Com que Jesus hace o impossível. Ele nos sana nosso interior, Ele nos salva. E sanar, hermanos, tem a ver com salvar. A palavra sanar, em la Bíblia, é salvar, tá bem? É a mesma raiz, que é a mesma palavra que hablamos entre nós outros todos os dias. Saludos, salud, sanidade, salvação, é a mesma palavra. É a mesma raiz, tá bem? Por isso que quando um exemplo clássico, Hechos capítulo 16, quando o carcereiro se iba a matar, o carcereiro, se acordam? Quando já temblou a cárcere, e Pablo e Silas não estavam como nós outros, não, na igreja, eles já estavam aí em la pileta de retos humanos, não? Aí que já estavam num poço de caca, literalmente, golpeados, porque eles foram golpeados com heridas abertas em la espalda, porque foram golpeados, e estavam glorificando a Deus, cantando a Deus com uma força terrível, não? Estavam cantando com uma força terrível, adorando a Deus. Não estavam preocupados com nada, estavam adorando a Deus. E o que houve um temblor, Deus manifestou seu poder e sua glória, não? Temblou. E abriram a porta da cárcere, todo mundo ia sair. Claro, lá, estou preso, a porta está aberta. O chavão está me pedindo para sair, não? Está um pouco lá para baixo. Sou bueno, pero nem tanto, não? E o carcereiro se queria matar, porque a lei romana dizia que a pena dada ao prisioneiro tinha que cumprir carcereiro. E muitos aí tinham pena de morte, porque era a pena mais comum, era a pena de morte naquela época. E o carcereiro ia pagar com sua própria vida. E eles não matavam só a vida de tipo. Por la duda, matava a mulher, os filhos. Por la duda, não? Para que essa semilla não seguira, trazendo mal à terra. Imagina, a lei era dura, pero funcionava, não? Funcionava. Pero bueno. Então, Deus, esperando a Pablo, disse, tranquilo. Se vou crer, será salvo tu e tu casa. Seria salvo a vida dele. Não? Tá bem que depois podemos aplicar uma salvação divina, pero foi salvo desse acontecimento aí, não? De morir por la pena. Por quê? Porque estavam todos os prisioneiros aí. E Pablo, todavia, ele disse, não, de maneira nenhuma, eu quero sair dessa cidade assim. Essa história foi terrível. Outro dia predico sobre ela, não? Que me hizo acordar a hora. Porque açotaram a Pablo sem uma justa causa, não? E ele era cidadão romano, e se envolveram, os magistrados da cidade se envolveram louco, porque isso era um crime, não? Era uma injustiça, era um crime, muito diferente de hoje, não? Que comeiam, que fazem o que querem, e está tudo bem, não? São descobertos e não passa nada. Seguem comeando e não arreglando as coisas, não passa nada. Naquele tempo sim passava. Bueno, pelo que Deus nos quer dizer hoje, que impossível é ser Ele. Agora, nós outros temos que crer, porque esse Deus que abriu os olhos a um cego, Ele sigue trabalhando hoje em tua vida. Esse é o mensagem básico de hoje. É o final da mensagem. Deus, Ele sigue trabalhando em tua vida, sigue te bendizendo, sigue transformando tua vida, sigue fazendo todo o que Ele hacía antes. Deus não mudou.
Quem mudou foi quem? Fomos nós outros. Que nós outros mudamos em quê? Em não actuar com fé. Te acordar quando vós aceitaste a Jesus? Quando eu era mais jovenzito na fé? Tudo era tão... Estava volando, não? Nem poder. Tudo era tão lindo, não? Tudo era tão... É como ele namoro, não? Quando está enamorado, uno vê tudo, está tudo bem. Depois vós começou a ver muito defeito na igreja, defeito no pastor, defeito em vós mesmo, defeito no outro, não? Pero quando nós outros... E agora, quando nós outros temos essa mirada sensível, essa mirada de fé, essa mirada de amor, queda muito mais fácil Deus manifestar seu poder. Porque, irmãos, houve lugares onde Jesus não hizo milagros. Ou hizo poucos milagros. Isso está relatado na Bíblia. E está explicando ele por quê. Por que Jesus hizo poucos milagros? Por causa da incredulidade de eles. Então, se é milagro, não atua. Deus não atua e é milagre não atua. Deus não atua sendo um milagre em um ambiente de incredulidade. Por lo tanto, há que crer para que ustedes vejam milagres. Querem ver milagre em sua vida? E nessa semana, mais allá de milagre natural que eu sei que todos recebem, que é a vida, que é a inteligência, que é a capacidade humana de discernir entre a mão direita e a esquerda, de administrar problemas. A palavra de Deus já revelada a nós outros, que nos dá capacidade de gerenciar nossos problemas, nossa angústia, ou deveria, não? Nós outros aplicando na palavra de Deus em nossas vidas, deveria produzir o quê? Tranquilidade, quitar a ansiedade, quitar o enojo, a ira, quitar todo esse mal de nossas vidas. Como podemos assim? Observando a palavra de Deus, crendo, assim como isso, esse cego crejou, porque não podia ver, ele crejou porque ele não podia ver, por aí se ele estivera vendo, ele ia quedar mirando sua condição, pero ele não sabia nem o que era ver, porque ele nunca viu, ele sabia o que era ouvir, ele sabia o que era tocar, mas ele não sabia o que era ver. Então, se ele não se preocupava, a hora nós outros miramos muito a nossa condição, quando Deus quer que nós outros seamos o que Ele diz que somos. Somos mais que vencedores, somos bendizidos. Como Pablo habla, todos ustedes já foram bendizidos com todas as bendições em las regiones celestiales. Nós outros focamos no nosso problema que damos aí, e não podemos melhorar. Irmãos, querem melhorar, querem sair de hoje de cá desse lugar diferente? Saia com fé, tenha fé que Deus vai obrar, que Deus vai ser algo, que Deus vai cambiar, que Deus vai transformar tua vida, porque estamos seguros disso, que Deus está trabalhando, que aquele que começou a boa obra em vós outros, como diz o Pablo em Filipenses capítulo 1, versículo 6, ele diz: estou persuadido de isso, estou completamente convencido de isso, que aquele que ha começado a boa obra na vida de ustedes, não vai parar, mientras não seja esse dia perfeito, agradável, mientras não culminar em o que? Em nossa morte, que quando morimos, aí sim que vamos a viver eternamente, e que vamos a ter um corpo glorificado, onde não haverá mais ódio, tristeza, rancor, enfermidade, onde não vai haver problema, não vai haver frio, não vai haver calor, não vai haver tristeza, solo será, aí sim o pare de sofrer será real, não haverá mais sofrimento, porque já está, vamos a viver eternamente. Vamos orar? Sim. É em relação ao texto? Sim, bom, sim. Sim, quando ele esculpiu foi um método que ele usou. Jesus usou um método que era popular de sanação, que era a saliva, que era a tera, que era o azeite. Por isso que eu expliquei os fins medicinais. E contei até a ilustração de minha abuela, ou seja, coisa que não é tão viejo assim. Eu não sou tão viejo,
No, soy viejo, pero no tô... Soy viejo depende da mirada, não? Se mirar com um ojo solo ou se mira com os dois. Então, se hoje em dia todavia usamos tais métodos, imagina com toda a tecnologia que temos, os métodos que eles usavam. Jesus quis usar um método comum. Jesus sempre, eu sempre digo, não, a palavra de Deus, a Bíblia em si, para estudá-la, é o livro mais difícil do mundo, de estudá-la bem, de entender. Agora, as palavras de Jesus e os hechos de Jesus é o mais básico del básico que um ser humano, que um simples ser humano, um ninho pode entender. Minha irmã já entendeu muita coisa dela graça, que todavia, sua madre está entendendo, hein? Glória a Deus, não? Minha irmã, e se enoja comigo, não? No outro dia, assim para dormir, conto esse testemunho e termino. Oro, vamos orar, terminar a predicação e conto o testemunho, até porque tenho que explicar cá um texto, não? Vamos orar. Graças a Jesus por essa palavra ministrada aos nossos corações. Te adoramos e te glorificamos. Senhor, sabemos que Tu eres esse Deus do impossível. Que essa palavra não saia de nossas vidas. Que podamos sempre crer todos os dias que Tu tens o poder para cambiar toda e qualquer situação adversa em nossas vidas. Te damos graça, em nome de Jesus. Amém.